Oi, gente, boa noite. Estamos mais uma vez aqui para trazer conteúdo de muito valor para vocês. Eu vou esperar aqui só um pouquinho, enquanto a convidada, né, ela não chega, mas hoje nós falaremos sobre planos de parto, quais são os direitos que a gestante tem e o que é que ela pode fazer. Então, hoje a gente vai ter aqui, né, uma pessoa que ela é enfermeira e ela é especialista, né, nessa parte de obstétrica, né? O nome dela é Gracinara Lima. Eu vou convidar ela aqui para a gente conversar um pouquinho. Antes disso, deixa eu... Olá, pessoal, seja aqui bem-vindo. Eu acho que é La, La Doceria, Sávio, Ivanise, Josi, Clebianes, Josineide, sejam muito bem-vindas. Deixa eu convidar aqui a Gracinara. Deixa eu tentar convidar aqui. Gente, eu algumas vezes eu vou chamar ela de Gracinha, porque é o costume que a gente tem de chamar de Gracinha. Oi, E para mim Marol. é até difícil, né? Às vezes de chamar pelo nome Gracinara, eu já conheci como Gracinha. Então, eu vou ficar chamando como Gracinha. Não Tem se algum preocupe. problema? Tem não, fica à vontade. Tudo bem? Então, tá super tranquilo. Tudo certinho com você? Também, tudo bem, graças a Deus. Quanto tempo, né? Bom demais te ver. Ai, que ótimo, igual. Gente, eu estava conversando com Gracinha sobre a gente trazer esse assunto aqui, né, para tratar com as gestantes, né, dar essas informações para as mães. Afinal de contas, eu amo essa parte de informação e sei o quanto isso é importante. E, na verdade, a minha ideia era para outra coisa, e aí surgiu, né, essa conversa sobre o plano de parto, que é algo assim que eu acho que vale muito a pena a gente tratar sobre isso. E às vezes a gestante não conhece, né, os seus direitos e nem sabe onde buscar, porque eu acredito que às vezes é tanta coisa que acontece numa gestação, né? E aí você se envolve com tanta coisa, mas com tanta coisa aí você esquece de outras partes que também são super importantes, né? Então, eu trouxe Gracinha aqui para a gente conversar um pouquinho mais sobre isso. Deixa eu ajeitar aqui minha luz, acho que melhorou agora. Peraí. Oi? Ao vivo tem dessas coisas, viu, minha gente? Vamos lá, deixa eu ajeitar aqui. Fotógrafa, né? Tudo entende tudo de luz. Menina, não fale não. Deixa aqui minha coisinha. Hoje eu tô aquele jeitinho, mas vamos lá. Cansada não, viu? Me amostrar. Imagino, mano. Mas vamos Você lá. tá me ouvindo direitinho? Tá me ouvindo Tô bem? sim, tô ouvindo sim. Tá todo mundo ouvindo a gente. Coloca aqui se tá o áudio, se tá bem, se tá bom, se tá todo mundo conseguindo ver a gente direitinho, porque a gente vai conversar aqui sobre esse tema muito especial, muito bacana. Deixa eu só ajeitar aqui, peraí. E eu tenho certeza que vocês vão gostar demais de escutar o que a gente tem para dizer. Então, eu espero que todos estejam aí com o som que oi, Josi, a gente, Josi, a minha prima, né? A pessoa me chamando de linda. Para você também, você é linda. E aí, se tiver tudo ok, Josi já sinalizou aqui para a gente que está tudo ok. E aí eu vou passar, né, essa bola aqui para a Gracinha. Só voltando aqui, Gracinha é enfermeira, né, e é especialista nessa parte de obstetrícia e também neonatologista, não é isso, Gracinha? Neonatologia, é. A mamãe e o bebê. Neonatologista da mãe e do bebê. Então, minha gente, estou trazendo pessoas aqui, né, que têm realmente muito conhecimento, são pessoas que estão falando e sabem do que estão falando. Então, é como eu sempre digo, marquem suas amigas, né? A gente tem muita preocupação, a gente recebe muita gente aqui no estúdio que às vezes chega com informações, porque a internet ela é boa, mas nem sempre ela dá aquela informação correta que nós precisamos, né? Então,
Marque aí a sua amiga que está gestante. Esse é o momento dela ver essa informação, né? Tenho certeza que ela vai adorar saber dessas informações. E compartilhe, deixa aqui seu coração. Eu amo receber coração, para que a gente possa trazer cada vez mais conteúdo aqui de valor para vocês. Então, quanto mais a gente compartilhar, eu vou conseguir trazer mais pessoas para tratar sobre assuntos relevantes durante a gestação. Tá bom? Então, a bola está aí com Gracinha e ela vai trazer muito conteúdo bacana para a gente. Quem tiver dúvida, coloca aqui embaixo nos comentários para que a gente possa ir esclarecendo, tá bom? Bem, então vamos lá, a bola tá comigo. Gente, eu primeiramente quero agradecer demais, Marol, agradecer pelo convite. Fiquei muito feliz quando você falou comigo. Ah, que bom. Como ela já falou, sou enfermeira. Gente, eu sou apaixonada por urgência e emergência, certo? É algo que, assim, arde no meu coração. Mas a obstetrícia me ganhou de um jeito inexplicável. Então, eu quero já dizer isso para vocês, que é algo que eu amo mesmo, falar de mulher, falar da mamãe, falar de como as coisas podem ser verdadeiramente um sonho. Que eu acredito que todas as mães, quando idealizam ter um bebê, idealizam engravidar ou engravidam, né? Vem aquele medinho, vem aquela insegurança, vem vários sentimentos, mas não deixa de ser um sonho, pelo menos em sua grande maioria, não é? Então, eu sou apaixonada por esse sonho, eu amo demais e eu espero muito poder estar contribuindo com vocês essa noite, certo? Eu não sei de tudo, eu me considero uma eterna estudante, né? Todos os dias a gente vai aprendendo um pouquinho. Bem, a gente vai falar de plano de parto e eu acredito que vocês vão ficar com muitas dúvidas, certo? Porque a live é o quê? 1 hora, mais ou menos, né? 1 hora. E o plano de parto ele é algo para ser discutido durante 9 meses, basicamente, né? Então, toda consulta, todos os dias, dependendo de onde você esteja fazendo acompanhamento, você vai ter que estar discutindo, vai ter novidades, vai ter, né? As tecnologias vão aumentando e tudo mais, e você vai estar cheio de dúvidas. Ah, o que é isso, o que é aquilo, são nomes estrambólicos, como se fala. Então, você vai estar cheio de dúvidas, certo? A gente não vai ter como tirar assim de uma hora para outra, tá? Mas, posteriormente, vocês podem estar falando com o Marol, podem estar falando no meu Instagram também, se eu puder estar... Eu não estou com muito tempo de estar movimentando. Porque, inclusive, eu cheguei agora de um plantão, então, assim, meus dias estão muito corridos. Mas a gente está aqui para estar ajudando, tá? E tirando dúvidas. Então, vamos lá. O que seria um plano de parto? Um plano de parto é basicamente uma cartinha, certo? Que quando a mulher, ela engravida, na verdade ela pode já pensar nisso desde antes, porque o ideal é que quando você vai engravidar, você planeje realmente isso, essa gravidez. Você faça um acompanhamento com um profissional antes da gravidez, você faça um acompanhamento com um profissional não só da Tá todo mundo conseguindo ouvir? porque deu uma. Então vamos Tá lá. conseguindo? Agora Pronto, eu vamos estou lá. conseguindo. Então, assim, é Certo. muito importante, porque você, diante de uma gestação, na verdade, você sendo uma pessoa saudável, uma mulher saudável, você vai ter uma gestação saudável, você vai ter um bebê saudável, né? Um pós-parto saudável. Então, tudo isso influencia muito. Então, se possível, fazer esse acompanhamento desde antes, né? E durante a gestação, você procura um profissional de saúde, né? Durante seu pré-natal e tudo mais, e faz um plano de parto. O plano de parto, ele vai dizer, certo? Pode ser uma cartinha mesmo, redigida como uma redação, pode ser uma listinha de pontos específicos, que você vai dizer como você quer que funcione o seu trabalho de parto, e o seu parto, né? Inclusive também os cuidados com o bebê.
certo? Você tem total, como mulher, você tem total autonomia diante do seu trabalho de parto, da sua gestação e do seu bebê. Claro que eu costumo falar uma coisa sempre em aulas enfim, em discussões com colegas, em qualquer. Sempre. Quando se trata da saúde, eu costumo falar algo assim. A saúde, ela não é como matemática, que 2 mais 2 é igual a 4, certo? Então, muitas coisas têm um grande depende. Tá? Tem assim, depende. Então, eu vou estar dizendo algumas coisas aqui, vocês dizem, Gracinara, mas isso é um sonho, isso não acontece. Minha mãe ou minha avó disse que era assim, eu disse que era assado, não sei o que, na realidade não é assim. Certo, gente? A gente sabe que muitas coisas dependem, certo? Depende do trabalho de parto propriamente dito, se acontecer alguma coisa no momento. A equipe médica, a equipe hospitalar tem total liberdade para fazer uma intervenção e aquele parto e aquele plano de parto não ser seguido em sua totalidade, certo? Isso a gente tem que ter ciência, porque a vida da mãe e do bebê está acima daquele plano de parto, tá? Mas hoje em dia, esse plano de parto ele já tem sido considerado como um documento muito importante para que você leve até a maternidade ou o local que você decidir ter o seu bebê, porque isso é de escolha da mulher, certo? Você leve antes ou até mesmo durante o parto, o trabalho de parto, né, quando for para a maternidade e tudo mais, para que a equipe esteja lendo e compreendendo o que você quer e o que você não quer, tá? Então, Gracinha, deixa eu te fazer uma pergunta. passa. Tem até uma pessoa aqui dizendo, né, que não sabia, que existia esse plano de parto, né? E isso é muito bom quando a gente escuta, né, isso, porque a gente sabe e confirma, né, que de fato muitas pessoas não conhecem os seus direitos, né? Você está dizendo que tem que levar na maternidade. A maternidade, ela é obrigada a receber esse plano de parto? Pronto, Existe alguma lei em relação a isso? certo. Olha só, existe a lei que ela é o seguinte, a lei diz que, primeiro que, a gente não vou nem falar da mulher, vou falar da Estatuto da Criança e do Adolescente. Existe uma lei que Certo. ela vai assegurar que a criança, ela nasça, certo? Ela vai nascer e crescer em ambiente seguro, certo? Ela é lei, ela precisa nascer e crescer em um ambiente seguro. Então, quem é que vai assegurar isso? Claro que tem o Estado diante do SUS, né? O Estado tem que assegurar, a saúde, a maternidade tem que assegurar, já que está no Estado, né? Tem que assegurar isso. E a mãe, né? É um serviço, um trabalho de rede, na verdade, né? Então, existe essa lei. Então, consequentemente, a maternidade é sim para aceitar esse documento. Agora, como eu te falei, não diante de um risco, sei lá, um risco Certo. tanto da mãe como do bebê, aí sim a intervenção médica ela tem que estar acima e a mãe tem que estar ciente, certo? Tanto que tem alguns modelos de Sim. plano de parto na internet mesmo. Tem os modelinhos já prontos para você só marcar lá o que você quer e que vem dizendo assim, estou ciente que diante de uma intercorrência e tudo mais, sabe? Então, para que essa Certo. gestante ela não se frustre. E outra coisa, já que perguntaram ainda, no pré-natal existe é direito da gestante que ela seja muito bem informada, certo? Dos seus direitos, de como deve acontecer o pré-natal, o parto, o trabalho de parto, tudo ela tem que ser bem informada, isso é direito da mulher, certo? Então, dentro desses direitos vai entrar o quê? Uma visita até a maternidade, antes dela ter o bebê. Que, em sua grande maioria das vezes, não acontece. Ou não acontece, ou o É pessoal não verdade. aceita, ou porque isso, ou porque aquilo. Mas até mesmo na caderneta da gestante, quando você vai, a caderneta hoje em dia da gestante, ela é bem elaboradazinha, tem falando sobre o plano de parto, só que as gestantes elas não são incentivadas a ler, tem esse detalhe também.
Mas, inclusive, tem a caderneta que vem do Ministério da Saúde, porque tem lá no Ministério da Saúde, falando sobre o plano de parto e todos os direitos da gestante. Então, essa caderneta tem uma partezinha lá que tem falando sobre o plano de parto e ainda tem um espaço para que você coloque umas observações, certo? Só que as gestantes não são estimuladas a estar olhando, a estar lendo, a estar pesquisando, né, para poder surgir essas dúvidas. Então, como elas não sabem, elas não vão perguntar ao profissional. E o profissional também não diz, né? Não Também diz. acontece. Deixa eu só fazer uma colocação aqui, né, que você Certo. fez, e na verdade foi o que eu fiz, mesmo, eu não me lembro realmente, sou bem sincera aqui, né, quando eu engravidei, eu não me lembro dessa informação lá, eu só lembro que tinha, ela dá uma cadernetazinha, né, até para você colocar suas informações, como eu era de alto risco, e tinha que andar com aquela coisa toda, enfim, né, para que, sei lá, se passasse mal, algum profissional pudesse entender qual era o meu caso, né, como eu acho que deve ser para todo mundo dessa forma. Mas uma coisa que você colocou aqui, e que eu acho muito válido, e quando eu digo que fiz isso, muitas gestantes, às vezes, assim, eu não acredito que você fez isso, né? Mas quando eu estava, eu acho que com 6 meses, eu já comecei a me preocupar qual era a maternidade, né, exatamente, que eu ia ter minha filha. Meu plano de Sim. saúde, né, assim, graças a Deus, assim, cobria ou cobre a maior parte das maternidades. Então, eu acho que umas 4 maternidades. E eu fiz uma relação, né? Eu pesei tudo, como eu queria que, por exemplo, meu marido ele iria me acompanhar, né? E, ou melhor, eu disse, ó, eu quero que você fique sempre com a nossa filha, não deixe ela por nada. E a minha mãe também foi comigo. Então, eu fiz uma relação e fui em cada maternidade para saber, tirar Mesmo sem todas as saber. minhas dúvidas. Até o brinquinho, né, da minha filha, eu procurei saber se na maternidade poderia ser furado. Então, quando eu fui, se a maternidade estava dentro de um local que tinha, como é que eu digo assim, lugar para estacionar melhor, se tinha local para almoçar, né? Porque, afinal de contas, o meu marido, a minha mãe ia precisar de se alimentar. Uhum. Então, tudo isso, quando eu fiz a escolha da maternidade, eu já fui certa, né? Então, eu tive esse prazer de fato, assim, escolher. Né? Até minha ginecologista, na época, minha obstetra, disse, ó, geralmente eu não faço muito em tal maternidade, mas se você quiser, eu vou. E ela foi para a maternidade que eu queria. Então, assim, foi muito bom para mim ter feito isso, e é uma dica aqui, né, que eu reforço, né, com as mães, não deixe isso para a última hora, porque isso é muito importante. Isso. E para fazer Não, parte do plano de parto também, né? isso mesmo, mesmo sem ter esse conhecimento de que realmente, tipo, podia fazer, era um direito seu. E é tão direito que não é só, assim, não é só a questão de Brasil, não. Que, assim, é recomendado, não é, assim, algo imposto, não tem nada de imposição. Mas é recomendado também pela Organização Mundial de Saúde. Então, assim, ele recomenda que se faça um plano de parto individual, né? E que tanto a mulher faz, né, o plano de parto, de onde ela quer ter o bebê e como ela quer ter o bebê, e comunica-se ao marido. E, se necessário, comunica-se à família. Isso vai ser do jeito que ela quiser. Então, assim, você fez muito bem, Marol. Por quê? Como isso é algo que eu vejo, tá? Como a lei diz que a criança, como eu já falei antes, a criança e o adolescente, ele tem que ser assegurado disso em relação ao nascimento, a nascer em lugar seguro, em ambiente seguro, e crescer, né? Então, como isso é lei, né? E quando a gente fala de lei, é dever do Estado também, Então, a gente tem que ir buscar, pesquisar mesmo, e na maternidade. Quando você faz um pré-natal no SUS, você já na primeira consulta, o profissional, ou o enfermeiro, ou o médico que esteja fazendo esse pré-natal, né? Que geralmente nas unidades de saúde são feitos os pré-natais de baixo risco, ele já é direcionado, já é para ser na primeira consulta direcionado para o hospital, para a maternidade de referência para aquela pessoa, certo? Ou porque uma maternidade de referência, a maternidade seja mais próxima da sua casa,
Quando a gente fala de unidade básica de saúde, a gente sabe que é tudo questão assim, de regionalização, né, e tal, de o pessoal daquele ambiente perto, né, para que seja feita busca ativa e tudo mais. E tem uma maternidade que seja mais perto para que ela possa pedir socorro, né, se necessário, ou para que ela se dirija até lá para poder ter esse auxílio na hora de ter o seu bebê. Porque, gente, assim, quando se trata de parto, certo? Em sua grande maioria, gente, eu não sou contra, depois já vou falar um pouquinho sobre isso. Não é que eu seja contra a cesariana, tá? Eu seja a louca não. Realmente eu levanto a bandeira do parto natural, levanto, acho lindo, lindo. Lembra que eu falei que eu sou apaixonada pela urgência e emergência, mas a obstetrícia conquistou meu coração de uma maneira incrível. Mas por quê? Quando a gente fala de obstetrícia, de gestação, de mãe, de bebê, a gente não está falando, em sua grande maioria, de uma doença, né? A gente não está falando disso, a gente está falando da vida propriamente dita. Então, é muito incrível. É um milagre da vida, né? É o milagre da vida, é um milagre. Você não vai tratar de uma pessoa para que ela venha ser curada, né, para que ela venha passar por um processo, fazer tratamento paliativo de nada. Não, você vai estar ali presente, vendo esse milagre e auxiliando no que você puder, né? Num trabalho que é feito por mãe e filho, porque é um trabalho específico de mãe e filho. Claro que, às vezes, em sua minoria mesmo, vai ser necessário uma ajuda. Então, quando for necessário para esse bebê e essa mãe uma ajuda, é quando aquela coisa linda acontece também, porque a cesariana é uma coisa linda. Só que, na minha opinião, ela não foi feita para dar vidas, certo? Mas para salvar. Entende? Porque para dar a vida em si, realmente é algo muito natural da mãe e do bebê. Mas para salvar a vida. Ou também se for uma escolha, porque eu acredito muito nessa independência da mulher, de ela, não, eu vi todos os prós e contras, agora assim, não por medo, certo? Não por medo, mas por realmente consciência do que ela quer. Não porque medo, porque minha amiga disse que o parto dela foi assim, o parto dela lacerou, foi tudo, ela sofreu demais, ela passou não sei quantas horas, não sei como, porque fulano soltou piadinha, porque subiu em cima da barriga dela, porque o médico cortou ela, e vai me cortar também, porque corta todo mundo, porque... Entende? Aí não, então eu vou para uma cesariana. Porque eu não vou sofrer tanto e porque eu não vou passar por isso. Essa questão, assim, Gracinha, é como, acho que eu até tinha conversado, né, com você, eu sonhava com meu parto natural, né, e infelizmente eu não pude ter um parto natural por ser uma gestante de risco, né, e muitas vezes as pessoas acham que, eu vou para uma cesariana, né, como eu estou dizendo, assim, eu não levanto bandeira nem para um nem para outro. E até acho muito bacana, assim, as mães que têm parto normal. Eu gostaria de ter tido um parto normal, mas a cesariana não é algo simples, não é algo fácil, né? Porque às vezes as pessoas acham, eu não quero sofrer. Você pode não sofrer a dor, né? Como diz assim, de parir de fato, né? Mas imagine a recuperação da cesariana. Imagine que você está com um bebê, né? E você tem uma incisão, acho que é essa palavra que chama, né? Uma que é um corte, cirúrgica, né? Uma incisão cirúrgica, sei lá, 10 centímetros, mais ou menos, né? Não sei, mas uma incisão grande, né? Que vai doer. Então, não é porque você não vai sofrer. Você vai sofrer em algum momento. Então, você tem que pesar o que você quer passar, né? Porque a cesariana, a recuperação de cesariana não é simples. Então, esse não é o motivo de dizer assim, eu quero passar por uma cesariana porque eu não quero sofrer. Porque eu recebo N casos, né, no estúdio, de que, tipo, tem mães que, meu Deus do céu, se não chegasse rápido, a criança já nascia, né? Já tem outros que sofrem um pouco mais. Então, assim, eu acho que a mulher, ela foi feita para ter o filho, né, de forma natural. De fato, Deus criou a mulher com essa capacidade. Logicamente, né, como você falou, se existe sim a possibilidade da cesariana, a gente não está dizendo aqui que é certo ou errado você escolher. Que vai ser menos mãe por causa disso, tem nada a ver. Não vai ser menos mãe por causa disso, mas você também tem que entender que
nem sempre você não vai sofrer. Você vai sim sofrer. É uma cirurgia que corta 7 camadas, se não me engano, né, da pele. Isso, E são é, 7 e é tomadas. doloroso. É doloroso, né? Então, você pode não sofrer naquele momento que está exatamente no nascimento do bebê, mas depois você vai sentir dor de uma forma ou de outra. Então, não tem para onde fugir. Era Pois só essa é. minha contribuição que eu queria fazer com isso. É, e assim, e além de tudo, é uma cicatriz que vai ficar ali pro resto da vida. Porque não é uma O resto cicatriz da só vida. externa, certo? Não é. É uma cicatriz nas 7 camadinhas que foram feitas, as incisões, que foi cortado, né? Então, vai estar ali lhe acompanhando, certo? Você vai ter outras tanto assim, porque é muita coisa, acho que não vai dar tempo, mas são inúmeros. E realmente não Se é. não der tempo, a gente volta depois e conversa mais sobre isso. Quem quiser, olha, quem quiser que ela volte aqui para a gente conversar sobre detalhadamente o plano de parto, coloque aqui nos comentários. E aí eu só vou trazer se vocês comentarem aqui. Eu acho que a conversa está muito bacana, né? E às vezes a gente não consegue realmente tratar em apenas uma hora. Coloca aqui quem É, quiser. E Gracinha volte aqui para a gente conversar e detalhar isso, né, melhor. é Mas vamos assunto, seguindo. é assunto para muito tempo. Mas, sim, então, como eu falei, não é menos mãe, né? Mas a gente vê os riscos. E outra coisa, mesmo que a mãe escolha por ser um parto cesariano, então é direito também de escolha, não, eu vou fazer um parto, você, mas vamos ver quais são os riscos para que sejam minimizados e vamos fazer de um jeito mais humanizado. Como é que a gente pode fazer? A gente vai escolher. Eu vou dar um exemplo em relação à cesariana, tá? Porque todo mundo acha que um exemplo de plano de parto, porque plano de parto a gente vai ver local, o modo de como você quer ter, posição, o que é que as intervenções. Quando a mulher vai fazer um plano de parto, ela precisa estar ciente tanto da fisiologia, certo? Do parto, e isso você vai saber como? Através do seu profissional de saúde, da pessoa que estiver lhe acompanhando, certo? Do seu enfermeiro, do seu médico. Então, você vai perguntar para que seja orientado como é que funciona, né? Para que você saiba quais são as fases, né? Quais são as fases do parto, o período expulsivo, o período de equitação, para que assim, então você tem que fazer uma graduação para poder. Não, minha gente, mas eu tenho certeza que toda mãe é curiosa. Então, ao invés de ela ir atrás de informação de milhares de pessoas, até porque cada pessoa é única. Então, não significa que porque fulaninha, minha vizinha, ela teve um parto super sofrido e tudo mais, que aconteceu um monte de complicação, ou que foi um parto super rápido, ela espirrou, o menino já nasceu, que o seu vai ser igual. Não significa, né? Então, assim, toda pessoa, cada pessoa tem que ser tratada, né, assim, de maneira individual e com equidade, né? Então, vou dar um exemplo. Sim, aí voltando, né? Ele pode, o lugar, ele vai ter que conter o lugar onde você quer que seja o seu parto, como, se quer coisas, algumas intervenções de rotina, como se por um acaso, se for uma gestante que for como Marol, que vai na maternidade antes, então você procura saber quais são as intervenções de rotina daquela maternidade. Porque tem lugares que tem intervenções hospitalares que já é de rotina, certo? A parturiente chegou, a gestante chegou e ela já vai o exemplo, já vai pro sorinho maravilhoso, né? Que assim, que de maneira usada sem necessidade, pode causar danos à saúde da gestante e tudo mais. Por quê? Vou explicar. Desculpa, gente, às vezes foge um pouquinho da linha de raciocínio, que é tanta coisa. Mas enfim, por Se quê? aperrei com isso, não. O Qualquer coisa tu diz importante é a assim que informação eu ser volto. Eu passada. estava falando disso, eu já pulei pra outra coisa. Mas vou voltando, tô lembrada que eu ia falar da cesárea, mas agora é um sorinho que é muito, muito, até hoje, gente. E esse é algo antigo. É antigo mesmo que foi mudado, falando em relação a boas práticas, né? Na hora do parto. Mas ainda existe. É errado o que é o sorinho. Aquele velho sorinho que quando a gestante chega na maternidade, já vai fazer um acesso para fazer o sorinho.
O que é, certo? É ocitocina sintética, na verdade, pode ser, né? Pode ser que seja outra coisa, mas geralmente é ocitocina sintética. A ocitocina é um hormônio que faz com que a mulher tenha as contrações, mas é algo produzido naturalmente pelo corpo da mulher, certo? Quando o bebezinho ele tá pronto para sair, lembra que eu falei que é um trabalho mãe e filho? Pronto. Então, quando ele tá, isso quem vai dizer esse tempo dele sair é ele mesmo, certo? Ali dentro é a maturidade do pulmão, sabe? Então, assim, eu estou na hora de sair. É porque as coisas são muito perfeitas de como funcionam. É verdade. Então, Porque Deus, na verdade, é muito perfeito, né? ele é Então, não muito tinha como dar perfeito. errado. Ele fez coisas assim, detalhe, detalhe. Então, assim, a mulher, ela produz ocitocina, né? Para que o útero se contraia e o bebê saia, certo? Então, quando você chegar na maternidade, principalmente falando, hoje em dia, nem, não muito, não tenho como dizer assim, com tanta certeza, porque eu estava trabalhando numa unidade de saúde há pouco tempo, aí voltei para minha unidade mesmo, que eu fico no bloco cirúrgico, mas não é de maternidade. Então, assim, mas eu conversando com alguns colegas, né, ainda a gente sabe que é utilizado, mas existem os hospitais que têm título de amigo, de hospital amigo da criança, né? Então tem algumas boas práticas que realmente já estão sendo bem seguidas e tudo mais. Mas vamos lá. Então, essa ocitocina sintética, ela já é colocada, né, via intravenosa, e o que é que ela faz? O seu corpo ele já produz ocitocina naturalmente para que essa criança saia. Mas, assim que você chega na maternidade, é feito esse acesso para que seja dado a ocitocina sem necessidade, porque o seu corpo já está produzindo. Claro que tem aquelas exceções que são mínimas, lembra que eu falei? São mínimas, e que tudo que eu estou falando aqui não é uma ciência exata, gente, tá? Porque tem que ser assim, 100%, porque 2 mais 2 é igual a 4. Não, certo? Muita coisa depende, mas em sua grande maioria, não precisa de tudo isso, do que é acontecido, dessas intervenções. Depende da saúde, né? Depende da saúde Justo. da mulher, depende Da, de da vários fatores que evolução, estão ligados ao corpo, né? A questão individual mesmo, né? depende Então, da tem muito o que fazer. evolução do parto, sabe? Aí você, assim que você chegar no hospital e já ser dada a ocitocina, qual a necessidade? Assim, diante da evolução do parto, se você vê que aquela gestante não está tendo a dilatar as contrações no tempo certo, diante daquele período, aí sim pode ser indicado. Mas ser algo de rotina hospitalar, não tem essa necessidade. Ou seja, não é errado, certo, o uso de ocitocina sintética, mas pode ser desnecessário em sua grande maioria. Então, assim que você chegar, você está numa gestação tranquila, você está numa evolução de parto tranquila, então assim que chegar na maternidade, ter ocitocina sintética, vai fazer o quê? Vai aumentar as contrações. Consequentemente, vai ser contração desenfreada, uma atrás da outra. Quem é mãe entende, sabe como contração, quem já passou por essa questão, sabe como contração dói, né? Assim, é aquela coisa, mas não é sofrido. Gente, é diferente demais, dor e sofrimento numa situação dessa, sabe? Então, porque você começa a sentir uma contração atrás da outra, você não tem tempo de respirar quando você tá recebendo aquela ocitocina ali diretamente no seu organismo, na sua veia. Então você não tem tempo de respirar, a mulher fica exausta, fica cansada e se torna um sofrimento, ao invés de, por mais que tenha aquela questão da dor, não tô dizendo que não tem dor, não, viu? Apesar de que, eu não tô dizendo que não tem, sou louca, né? Mas assim, eu tô dizendo que pode não ser sofrido, certo? Pode não ser um trauma. Então, aí eu vou e que esse menino sai logo, que não sei o quê, fica desesperada, faz aquela coisa e não consegue falar mais, fica com aquela fraqueza. Não consegue fazer nada, e o povo fica mandando você fazer força fora da hora, entendeu? Então, isso é uma situação que você pode colocar no plano de parto. Essa questão da ocitocina sintética, ela pode causar, assim, uma hipercontratilidade, né? O útero, ele vai contrair muito mais rápido e muito mais forte, certo? Do que o natural. Isso pode causar rupturas, certo? É um risco. É um risco que ele pode causar rupturas uterinas, ele pode causar essa laceração. Por quê? A laceração, mesmo que o médico não faça o cortezinho, que é a episiotomia,
no períneo, certo? Que era algo que era feito de rotina, hoje em dia não se faz mais, gente. Quer dizer, perdão, não é que não se faça, certo? Lembra que eu sempre gosto de lembrar, não é aquela coisa 100%. Mas não é bom fazer, não precisa se fazer. Eu tenho até um exemplo para dar de uma situação de um colega muito humano. E nas conversas e tudo mais da turma, do pessoal, teve essa questão de que esse obstetra, um médico, ele chorou após ter que fazer uma episiotomia numa gestante. Porque nesse caso realmente foi necessário. Em último, dos últimos casos. Você entende? Hoje em dia realmente não é algo que seja feito, que é algo que seja viável. Né? Porque existe um risco, é um corte de qualquer maneira, é perto da região anal, ou seja, o risco, tem risco de infecção, né? Porque é na região do períneo, é incômodo, é ruim. Então assim, é terrível, né? É delicado demais, né? É muito delicado. E é algo que acontecia assim, de bolo. O povo chegava, não sabia nem se era necessário. E isso acontecia. Só que, quando se. Outro exemplo, mais um exemplo, né, em relação, voltando para a ocitocina. Quando acontece da paciente receber essa ocitocina sem necessidade, certo, gente? Sem a necessidade, porque às vezes pode acontecer. O que acontece? O útero começa a contrair muito rápido, ela não descansa, ela não respira direito, é aquela coisa, aquele sofrimento, aquela agonia, e ainda a criança sai rápido demais. No que ela sai rápido demais, aquilo ali vai causar laceração de segundo grau ou até mais, né? Aí vai ter que ser suturado, vai ter que fazer episiotomia. Então, assim, querendo ou não, não fez corte, mas... Então, foi por quê? Será que foi porque a criança, né, saiu rápido demais devido a essas contrações excessivas? Tá entendendo? Então, é um leque gigantesco, é um mundo gigantesco e que precisa ser bem avaliado pela equipe, precisa ser bem avaliado. E a mãe, ela precisa estar informada. Porque quando a mulher ela chega na maternidade muito bem informada, certo? Das suas convicções do jeito que ela quer o seu parto, quando ela chega sabendo e tudo mais, a equipe respeita mais essa situação, claro, né? Respeita, entende que ela entende, sabe? Olha com um olhar diferente. E ela pode ter esse grande sonho de ser mãe de uma maneira muito mais leve, de uma maneira muito mais tranquila e sem sofrimento. Pode existir a dor, certo? Pode existir, né? Porque às vezes tem pessoas que nem, não sentem nada no meu parto. Eu já ouvi falar, mas assim, pode ser que exista a dor, mas o sofrimento nem em todos os casos, certo? Então, eu ia dar o exemplo da cesariana, né? Mas eu vou voltar para lá. Então, assim, é muito importante que a mulher esteja empoderada, né? Hoje em dia a gente fala muito, vê muita gente falando de empoderamento feminino e tudo mais, e pronto. Nesse momento que a mulher ela pode estar e deve estar empoderada, mas não para que se frustre, se caso não aconteça do jeito que ela sonhou, do jeito que ela pensou, certo? Não, porque às vezes pode realmente acontecer uma situação de que ela mude, né? O decorrer do parto e do trabalho de parto. Possa ser que mude devido a um risco, mas que ela não se frustre, porque ela teve o conhecimento de que ela fez de tudo, de que a equipe também fez de tudo, sabe? E que eles trabalharam em conjunto para que esse milagre viesse a acontecer, certo? Então, eu vou voltar agora para o exemplo da cesariana, que você pode colocar lá. Então, um exemplo de... não. A minha situação é a seguinte. Eu tenho uma indicação real. Existem algumas indicações, gente, que não tem, assim, que não necessariamente tá lá no Ministério da Saúde para que exista uma cesariana. Claro que no momento da evolução do parto, pode existir uma cesariana de urgência
e é lindo, né? Vai salvar aquelas 2 vidinhas. Porque quando a gente fala de gestação, a gente está falando de 2 pessoas, né? A gente cuida de 2 em uma. Em um atendimento, a gente faz de 2 pessoas. Então, assim, tô grávida, sou de alto risco e não tenho como fazer uma gestação, não tenho como ter um parto normal. Tenho indicação médica e que eu também não vou me adentrar tanto nisso, tá? Mas eu tenho uma indicação médica e tem que ser um parto cesariano, não tem como ter outra opção. Ou eu mesma quero um parto cesariano, certo? Aí a gente faz aquela situação lá, a gente vê os riscos, explica, tenta minimizá-los, né? Da melhor maneira possível. E vamos embora para cesariana. O que é que você pode colocar no seu plano de parto em relação a isso? Eu quero que, na hora do. Só um exemplo, que você pode querer completamente o contrário, tá? Mas, assim, são as melhores opções. Pelo menos na minha opinião e na opinião dos estudos, né? Um exemplo. Você está na sala de parto. A sala de parto ela tem uma luminosidade, né, gritante. Até porque Muito. e tem um foco, né? Apesar de que tem um foco em cima da cirurgia. Né? Mas assim, é ar-condicionado forte, né? Ar-condicionado lá embaixo, temperatura lá embaixo, a luminosidade, tudo aquela coisa. A gestante, ela vai ficar lá, frio. os bracinhos, vocês estão me vendo com os bracinhos assim, amarradinhos, não é isso? É, mulher. Olha só. Meu Deus, eu tô me vendo, Gracinha, eu tô me vendo. Pois é, tá se vendo. Fica desse jeito. Então, o que é que você pode colocar lá de exemplo no seu plano de parto? Eu quero que no momento que forem tirar o bebê, né, da minha barriga, eu quero que nesse momento as luzes seja diminuída a luminosidade, certo? Para quê? Imagina só, quando você de manhã, nós, né, aqui somos adultos, né? Quando a gente vai acordar de manhã e alguém abre uma janela na nossa cara, né? A dor que não dá nos nossos olhos. Hoje em dia a criança não nasce de olho fechado mais não, minha gente. Hoje em dia a criança nasce, ó, com o olho desse tamanho, que antigamente era como gato, né? Então, imagina. Depois de 7 dias, né? Justamente. Imagina só essa luminosidade no olho daquela criancinha que acabou de nascer. Imagina o sofrimento dela, porque ela não vai falar, não vai dizer assim, doutor, apaga a luz aí que tá doendo. Não, né? E depois realmente possa ser que ela não lembre e tudo mais. Isso aí existem alguns estudos que vão falar em relação a essas situações, né? De lembranças ou de coisas que a criança, a psiquiatria, a psicologia vai explicar um monte de coisa. Quer dizer, fazem estudos de coisas que a criança já carrega como adulto, né? Algum trauma que não sabe por quê, mas foi desde a gestação. Ou até mesmo uma música que ela cantarola, né? Ou se recorda, e sei lá, a mãe cantava. Então, assim, tem muita coisa ligada ainda por aí, nessas linhas aí, que podem ser, que ainda estão sendo estudadas e que realmente eu mesmo acredito muito de que influencia, certo? Existem estudos que falam de várias influências. Até porque se o bebê, né, Gracinha, se ele já escuta, né, ele mesmo dentro da barriga, quantas vezes o pai fala e a criança chuta, não é só uma coincidência. Né? Então, assim, ele escuta, ele pode não ver, lógico, porque está dentro da barriga, mas ele tem eu acho que ele tem um ouvido bem aguçado, né? Justo, é uma das primeiras. São os primeiros sentidos, na verdade, é a audição que é formado. Então, sim, então, para não me perder mais um pouquinho, que eu sou dessa, vocês já perceberam, né? Que eu fico pulando e vou falando. Tanto que eu não sigo roteiro nenhum e a gente vai falando. Mas, então, realmente, imagina essa criancinha nascer. Imagina só, Marol. A criança nasce com aquela luz na cara dela. Então, você pode pedir no seu plano de parto. Você não, olha, um cuidado com seu filho ou sua filha. Não, na hora que forem tirar, diminui a luminosidade, certo? Desliga o ar-condicionado, porque ela tá ali numa temperatura dentro de você
né? E tal, tá ali toda quentinha, toda cuidada, e de repente vai para um ambiente com um monte de gente, com barulho, com a luz terrível. Então, assim, imagina o choque para essa criança. É um choque, minha É gente. Pelo verdade. amor de Deus, para mim seria você acordar no susto, com um monte de gente falando, no barulho e no frio. Imagina só. Imagina com uma criança. E isso realmente assim, às vezes a gente não para pensar nisso, né? E eu tenho muitos exemplos, por exemplo, quando a gente faz foto de newborn, né? A gente prepara todo o estudo, temperatura, iluminação, tudo para que ele fique mais confortável possível. E ele já está com alguns dias, ou seja, ele já teve contato com o mundo, né? Imagina ele a primeira vez o contato dele desse jeito, né? Realmente é bem difícil. Não é Isso fácil. mesmo. Dói bastante, incomoda, realmente. Mas é, Então, minha então, assim, gente, essas informações são importantíssimas, viu? muito, porque a gente acaba esquecendo. Ah, vou lá fazer minha cesariana. O médico abre, a gente tira, certo. E o cuidado com essa criança em relação a essas coisas que a gente acha que não faz mal nenhum, porque ela vai lembrar depois. Mas, né, se você se atentar, então você vai ver que o quanto, né, é doloroso, é danoso até, né, para aquela criança. Então, esses primeiros cuidados são primordiais. Outra coisa, por mais que seja uma cesariana, né, existe e é direito da mamãe dela fazer todo aquele contato pele a pele, amamentar no primeiro momento. E não é porque não foi um parto normal que vai fazer, que não vai fazer, na verdade, certo? Então pode ter lá no plano de parto, né? Pedindo que quero que as minhas mãos sejam desprendidas para que eu possa segurar, né, o meu bebê seja colocado no meu peito, para que eu possa ter o contato pele a pele, que inclusive é muito importante que a mãe tenha esse primeiro contato, porque a mãe é quem passa o tempo todo com o bebê, mesmo depois da gestação, depois do parto. É o tempo todo com a mãe. Então, aquela criança por esse primeiro contato, já vai começar a adquirir anticorpos, certo? Anticorpos das bactérias já existentes na pele da mãe, entende? Então, ela já vai começar a ter aquela afinidade para que não tenha nenhuma infecção, algum tipo de alergia, alguma coisa assim do tipo, algum fungo, entende? Porque a gente sabe que no nosso corpo ele tem vários micro-organismos já naturais, né? Então, esse contato pele a pele, até mesmo com o rosto, né? De colocar o bebezinho assim pertinho do rosto da mãe, já faz com que o organismo dele comece a entender e começar a criar, né, a produzir anticorpos em relação a isso. Então, até isso, a gente tem que ter a noção, a consciência de que o porquê é importante. Não é só porque é bonitinho para tirar uma foto, um exemplo, né? Como a gente vê em alguns lugares. Não, é importante registrar porque é lindo, mas é importante para a Isso é saúde daquela muito criança. comum. Isso é muito comum, Gracinha. Tipo, eu particularmente não faço fotografia de parto. Eu acho que o meu psicológico ainda não é preparado, né, para ver tanta coisa assim. E quando eu vejo, né, as pessoas elas postam as fotos e é impressionante. Eu não me lembro de nenhuma foto desses últimos tempos que tenha a mãe segurando o seu filho. Todas elas, provavelmente é um profissional da área de saúde que segura o bebê, não é nem o pai segura o bebê, fica o pai, alguém, né, que está lá segurando aquele bebê para tirar apenas uma foto. Tira a foto e retira. Comigo foi dessa forma. Infelizmente, né, eu com certeza eu não tive, fui bem ignorante em relação a isso, assim, não procurei, não me informei, né? E isso aconteceu. A única coisa que eu disse assim, né, na época, eu disse ao meu marido, olha, eu quero que você seja a primeira pessoa, né, depois dos médicos a pegar na nossa filha. E você vai entrar, sim, na sala de cirurgia, né? É E ele direito, foi, viu? ele É foi a primeira lei. pessoa. É lei. No Ela homem é foi, lei. ele foi a Vai primeira acompanhar. pessoa a acompanhar, né? Hoje eu não sei como é que está por conta da pandemia, mas eu acho que Da o pai ainda Covid entra, realmente não estão né? deixando nenhum tipo, justamente, mas é algo específico, né? Mas com relação ao pai, é É bem lei específico. ele acompanhar. E a gestante, ela tem, sim, ela pode escolher, na verdade, a doula,
né? E em relação ao pai, Sim, ela não precisa escolher, porque é uma lei, é um direito dele, entende? É um direito da é um gestante direito. dele, então ela pode ter os dois. A doula, certo? Da sua escolha, que fez o acompanhamento ou não, e o pai, né? Então, eu fico só olhando aqui o tempo. Já vou. Qualquer coisa, assim, se faltar muito tempo, aí ela vai automaticamente vai acabar e a gente volta pelo menos para concluir mais alguma coisa. Pode Tá, ser? pode ser. Pronto. Deixa eu só. Tem Então, uma pergunta aqui, já sim, que a gente está falando de quem entra na é, sala e etc. Tem uma pergunta aqui que não necessariamente é sobre acompanhamento, né? Mas uma gestante acredita, ela pergunta aqui: existe alguma lei que proíbe a filmagem do parto? Eu acredito que não, né? Porque se existe fotografia, eu acho que não existe uma lei que proíba a filmagem. não, Agora, eu acho que nesse período de pandemia, né, é que é um pouco mais complicado, porque primeiro que o profissional, né, ele para ele entrar numa sala de cirurgia, ele tem que ter o mínimo de conhecimento possível de como se comportar, onde vai estar, e também não pode ser qualquer pessoa, né? uhum, Até porque acho que a maioria dos hospitais, eles já têm profissionais credenciados que trabalham, né, com esse tipo de serviço dentro do próprio hospital. Mas eu acredito que não exista lei, mas talvez não seja possível no momento por conta da pandemia. Eu acho que é isso, né, Gracinha, mais ou menos. olha só, quando se trata de. Eu vou ser bem sincera, e inclusive eu vou até atrás, mas até então, que eu saiba de tanto de ler como de ouvir falar, não existe nenhuma lei que proíba, certo? Que proíba as fotos e a filmagem do parto. O que é que pode gerar algum dano? É se por um acaso pegar algum profissional sem autorização dele. Aí pode gerar o dano, Sim, pode gerar processo, até porque é direito de imagem, né? Então, assim, mas exato. que proíba não. Agora, com relação agora, que tem acontecido no nosso país agora em relação ao Covid, na verdade, do mundo, né? Em relação ao Covid, realmente tá, e hoje mesmo, pela manhã, eu conversei com uma das amigas que trabalha em uma das maternidades daqui, da maternidade pública daqui, e realmente não, eles só estão permitindo que até mesmo o pai entre, certo? Entre para ver o bebê e tudo mais. Depois, ou seja, fora da sala de parto, depois do parto, né? Ou seja, no momento que ele já esteja no alojamento e tudo mais. E acredito eu que seja justamente porque, pela quantidade de pessoas dentro da sala de parto, pelo tamanho, da dimensão do parto, né? Para ter a questão dessa segurança mesmo, né? Dessa segurança. Então, nesse momento está sendo assim. Realmente, a gestante está entrando sem nenhum acompanhante, nem mãe, nem doula, entende? Está sendo um momento difícil para todo mundo, né? Está entrando É dessa verdade. maneira. Mas isso pronto, o plano de parto ele ajuda muito em relação a isso, porque a equipe vai saber o que você quer, o que você não quer. Claro que uma pessoa do lado para ajudar e dizer, lembrar, ajuda muito. Mas assim, então assim, a equipe vai, espero eu, se sensibilizar, né? Até porque aquela gestante vai estar sozinha, entre aspas, né, naquele momento. Então, acredito que se sensibilize e seja algo, né, faça de tudo para que seja um momento muito bom, muito feliz, né? Sim. Então, em relação a cesariana, pode existir uma cesariana com humanização, com cheia de carinho, cheia de mesmo. Pode, certo? Pode. Isso a equipe ajuda muito, o plano de parto, a família e a consciência da mãe, né? A informação da mãe. Então, ela pode pedir para estar, direito dela ter esse contato pele a pele na primeira hora, né? Direito dela dizer assim, olha, não quero que faça nenhuma intervenção oftalmológica no meu filho ou na minha filha de imediato, se não for necessário. Porque pronto, como eu falei, né? A gente tem que saber quais são as rotinas hospitalares. Tem lugar que já não é mais rotina, tem lugar que ainda é rotina. Mesmo que não precise, a pessoa vai lá e faz, tal, tal, tal. Então, assim, eu não quero que o meu filho seja aspirado sem necessidade.
Eu não quero que meu filho receba lá o nitrato de prata sem necessidade. Entende? Porque como, quando se trata de rotina, então é toda criança que vai receber. Mas nem necessariamente toda criança vai receber. Um exemplo do nitratozinho, né? Que era colocado em toda criança. Só que a mãe nunca teve histórico nenhum de gonorreia, sabe? Não tem, nem tá, né? Porque se tivesse era para ter sido descoberto no pré-natal e ser tratado, né? Já. Mas assim, não teve nem o histórico, nem está, e vai colocar na criança por quê? Porque realmente pode ser adquirido, né? Na hora do parto e tudo mais. Mas para quê? Sem necessidade. Só vai chegar lá e fazer um procedimento na criança sem ela poder estar ali curtindo o colinho da mãe, que está vendo pela primeira vez, tá mamando, já para ter esse vínculo de imediato, já para ajudar na contração uterina da mãe, né? Para que volte para o lugar, porque a amamentação faz isso. Então, assim, tudo isso pode ser feito até mesmo no cesariana. Quando a gente fala de parto normal, parto natural, o que é que você pode optar também em relação a fazer um plano de parto e tudo mais? É simplesmente a autonomia da mãe dizer que, olha, eu quero o meu parto em tal posição, certo? Claro que não é assim, de cabeça para baixo, né? Mas são as posições específicas que você pode ter uma criança, né? Que você pode parir um bebê. Porque rotina hospitalar, agora isso é uma rotina mesmo, né? Eu acho que pode não ser apenas nos hospitais, eu acho. Nos hospitais escola, né? Porque aí eles fazem outras intervenções e tudo mais. Mas é rotina mesmo, é tão rotina até hoje que toda mulher, quando está conversando, ou quando vai fazer encenação, ou quando está vendo uma novela que vai ter uma mulher lá que vai parir, a gente só vê ela na mesma posição, que é a posição que ginecológica, né, a posição supina, que a gente vê, né? Então, essa posição, minha gente, é a pior posição para se ter um menino. É a mais difícil e a que é mais utilizada, né? É a mais difícil que é mais utilizada. Nada ajuda, sabe? Nada ajuda. Porque ela não vai estar. A gravidade não vai ajudar, porque a gravidade ajuda, né, nesse momento. A gravidade não vai ajudar, a sua respiração não vai ajudar, a força não vai ajudar, porque quando se está numa posição ginecológica, que os pés, não sei se vocês vão conseguir, mas eu acredito que vão, né? Mas enfim, tem lá a maca, certo? A mesa, né, na verdade, e ela tem duas partezinhas para que você coloque os pés, certo? E a mãe ela vai ficar com essas pernas assim. Então, quando se coloca os pés mesmo ali, beleza. E quando se coloca a parte do joelho, aí que é pior. Entende? Porque tem gente que ainda deixa assim a parte da dobra do joelho. Então aí que é pior mesmo. Menina, um sofrimento para essa criança poder nascer 200 anos. Aí faz, aí pronto, aí é daí que vai. Não, tem que fazer uma episiotomia, que é o cortezinho. Tem que fazer porque o menino tá demorando a nascer, não vai dar certo, ele vai ter sofrimento fetal, vai ter não sei o quê. Já tá aí coroando e o menino vai nascer, tem que abrir um pouquinho para poder ele sair logo. Mas por que, minha gente? Porque nada estava favorecendo. Sabe? Então, assim, a posição é muito importante. E outra, é uma das coisas das primordiais que você pode colher, né? E que, assim, vai ajudar muito a não ter sofrimento na hora do seu parto, né? Vai ajudar a ser mais rápido, vai ajudar em tudo, certo? Vai ajudar que não haja violências obstétricas, porque muitas vezes tinha que ter a questão da violência, porque hoje em dia é caracterizado como violência obstétrica, né? E tal, você subir na barriga da mãe, empurrar e tudo mais, aquilo ali dói, porque aquela coisa que hoje em dia é caracterizado. Isso acontecia muito antigamente, que não era, né? Não tinha essa questão, não tinha esse tipo de estudo, porque as coisas vão evoluindo. Mas por que também? Porque essa posição tinha que ajudar mesmo. Ia fazer o quê? O menino lá para sair, aí fazia episiotomia, fazia empurrar, puxava com fórceps, que é a que a gente chama de puxar ferro. Então, tudo isso tinha que ser feito de uma vez só, não era nem só em todo o parto. Porque Deixa eu dar uma pausa aqui.
A gente falta 10 segundos para acabar a live. A gente vai voltar. Então, vocês que estão aqui nos seguindo, vai acabar. Pronto, fiz aqui a troca da internet. Certo. Continuar Então, aqui nosso bate-papo. Vamos lá. Então, a gente eu estava falando justamente dessa questão da posição, que muitas coisas eram utilizadas como rotina, né? Coisas que não eram necessárias, coisas que geravam sofrimento e hoje são caracterizadas como violência obstétrica. Mas por quê? Porque muitas vezes era um jeito, por uma simples coisa, a posição da mulher na hora de ter o seu bebê, certo? Existem várias posições para que essa mulher ela possa ter essa criança. Uma das melhores é justamente essa que ela tá de cócoras, certo? Ou até mesmo de quatro. Então, assim, essa mulher ela pode estar junto com o seu profissional de saúde que está lhe acompanhando o pré-natal, vendo quais são as melhores posições, como é que ela ia se sentir mais confortável, e para que ajude essa criança a sair, né, ajude ela a parir da melhor maneira possível, do que numa posição que vai dificultar tanto em relação à gravidade, como em relação à respiração, como em relação à força, a tudo, certo? Então, assim, a não ser que ela realmente queira, enfim, ela pode estar vendo isso. Então, deixa-me ver o que mais. São muitas coisas que acabam fugindo da mente da pessoa. Mas, além da posição, se pode colocar no plano de parto situações como eu não quero que façam tricotomia, apesar de que a tricotomia é a retirada, a raspagem dos pelos, certo? Ou aparar os pelos e tudo mais, pubianos. Então, às vezes era rotina de chegar lá e fazer, e às vezes a mulher já tá com dor, tá com contração, é uma coisa chata de você ir lá e ter que passar por aquilo, às vezes é constrangedor e tudo mais. E se a mulher disser assim, não, chegar lá, não quero, entende? Se for algo dela, que ela simplesmente, não quero, é direito dela. Não precisa fazer. Sabe? Antes era, em alguns lugares, eu acredito que, acho que não seja mais, mas enfim, como rotina, certo? E várias outras coisas em relação a estar no alojamento conjunto, ou seja, pós-parto. A gente falou de parto normal, parto cesáreo, tem um monte de coisa ainda dentro deles, né? Mas vamos falar de pós-parto mesmo. É direito da mulher ela ser orientada, né, em relação ao aleitamento materno e orientada. Eu tenho uma dúvida. Sim. Em relação à aspiração, né, do nariz. Quando que é indicado fazer? Você tem como falar sobre isso exatamente? Porque eu acho que é um negócio assim, que dói tanto, né? Dói bastante. A minha filha, ela foi aspirada. Nem sei se realmente precisava ou se não precisava, né? Mas, assim, para quem já fez, né, aqueles exames que são feitos no nariz com a mangueirinha, bicho, dói demais. Dói muito, né? A gente que é adulto, dói, dá lágrima e escorrer, né? Imagine uma criança que o nariz é desse tamanho, um negócio bem miúdo, né? E aí eu fico com essa dúvida. Quando, de fato, é preciso, né, fazer essa aspiração? Certo. A aspiração ela é necessária, em sua grande maioria, quando a criança ela teve, ela ingeriu, teve algo assim com mecônio. Mecônio, no popular, é o cocô, certo? Então, assim, na maioria das vezes, quando aquela criança ela passa do tempo, né, demora para nascer e tudo mais, aí acontece de ter essa questão do mecônio, dela aspirar o mecônio. Então, é nesse momento que é necessário fazer uma aspiração para que não tenha nenhum tipo de infecção, ou para que ela realmente não broncoaspire aquilo ali de repente, sabe? Tenha... quando ela sofre alguma coisa, né, na via respiratória mesmo, quando ela aspira algum líquido, algo que ela não consiga colocar para fora sozinha,
né? Até porque ela nasceu ali agora, ela está aprendendo muita coisa. Do nada, ela fazia tudo dependendo da mãe, né? Tudo dela dependia da mãe. Ela respirava dentro da barriga, não, entre aspas, né? Eu falo assim. Mas, assim, tudo. Circulação, respiração, tudo era celular, tudo era através da barriga da mamãe, através de cordão umbilical, alimentação, e agora ela vai ter que fazer tudo sozinha. Todo o organismo dela vai funcionar sozinho. O pulmãozinho, ele vai se expandir pela primeira vez, né? Então, assim, é tudo muito novo. Aí, caso aconteça alguma situação dessa, de que a criança aspire, certo? Aí, o mecônio ou algum líquido, certo? Aí é necessário que se faça a aspiração para que ela não venha ter nenhuma infecção ou até mesmo algo mais grave, certo? Não venha ter algum tipo de situação de parada, de broncoaspiração, coisa do tipo, tá bom? Ok. Que não é toda hora que isso acontece, né? É bem raro até acontecer, tá bom? E eu ia falar de que antes disso? Me pegou. Mas assim, Sim, lembra aqui daquela... Lembrei. Em relação ao alojamento conjunto, certo? Tem algumas maternidades que eu acredito muito que nas maternidades mais privadas, né? Porque as maternidades públicas fica mesmo ali o bebê com a mãe e até mesmo com outras mães e outros bebês, né? Inclusive, abrindo um parênteses, gente, é direito da mulher, na verdade, não precisava, acho que não precisava nem ser direito também, isso precisava só de consciência. E mulheres que passam por um aborto ou por uma situação de nada e morto, a criança nasceu morta, ou coisas assim do tipo, e em alguns lugares acabarem ficando junto das mamães que tiveram ali seus bebês, estão ali amamentando, tá ali aquela coisa mais linda. É constrangedor para a mãe que está ali feliz da vida, né? Porque ela não vai, né? Vai doer o coração dela, porque imagina, ela vai logo dizer, cara, se fosse eu tô aqui, eu sou obrigada, mas de qualquer maneira vai doer, vai ser constrangedor, porque ela vai estar ali feliz da vida com o seu bebezinho e a outra tá ali sofrendo. E para aquela que tá sofrendo, meu Deus. Então, às vezes isso acontece. Isso foi só um parênteses, então é direito dela e é para ser, minha gente. Sim. É complicado. Eu conheço uma pessoa que passou por isso e é bem difícil. Imagina, ela estava lá para fazer a curetagem, né, que chama. Enquanto ela estava fazendo a curetagem, estava uma mãe lá tendo o seu filho. Imagine a dor para essa criatura, né? Realmente é uma coisa que, de fato, não precisaria nem ter nenhuma lei, né? A questão de bom senso, né, de se colocar no lugar do outro. Infelizmente, a gente sabe que em relação aos recursos, em relação a muita coisa, tem coisa que não dá para funcionar 100% como a gente queria, né? Eu sei porque eu conheço a rede pública, né, de saúde e não só a pública, mas a privada também. Então, tem muita coisa que a gente sabe que não dá para ser 100%, certo? Mas, muitas vezes, com o apoio, com o carinho da equipe, da própria equipe mesmo, a gente consegue fazer tanta coisa. Não consegue fazer o 100%, mas a gente consegue fazer os 90%, 99%, entende? Consegue ajudar bastante. Basta ter sensibilidade e amor pelo que ele está fazendo, tá? Então, é também um direito de pedir para ficar assim que, como você pediu, né? Olha, vai ser você que vai ser o primeiro a pegar no menino, na menina, depois do bem. Então, assim, você pode dizer assim, não, eu quero que meu filho fique comigo, minha filha fique comigo, certo? No primeiro instante. Antes também era uma prática de se dar banho de imediato, não sei se foi assim com a tua filha. Mas, tipo, teve o bebê e já levou para dar banho, aí toma embaixo da água, aí toma esfregar para um lado, esfregar para o outro. Aquela coisa, não é necessário fazer isso, certo? De imediato. Não é necessário fazer os testezinhos de imediato, sabe? Então, realmente, o imediato, o necessário e o mais viável
E o bom mesmo, de imediato, é estar no colo da mãe, É certo? verdade. Estar com a mãe, né? Então, Esse é o ideal. é o ideal. Com relação à indicação que você tinha me falado, né? Aí eu fui de... O que foi que tu teve mesmo na tua gestação, que não pode ter normal? Trombofilia. Pronto. Trombofilia. Há um exemplo em relação a isso, certo, gente? Que são muitos exemplos, muita coisa a se falar. E eu vou dar esse exemplo, certo, específico, para a gente não se prolongar tanto e tudo mais. Eu vou aproveitar, já que Marol passou por isso, certo? Certo. Gente, trombofilia, resumindo, é um problema de coagulação, certo? Que, na verdade, a gestante, ela já tem esse fator, né? Toda gestante, ela já tem esse fator de risco e de tudo mais por vida, certo? Já é algo que pode aumentar a coagulação, mas não tão exageradamente, né? Aumentar a coagulação na gestação, certo? Isso é algo que acontece mesmo. Quando se é associado com a trombofilia, que é uma patologia é, genética, certo? Então, assim, quando isso acontece na gestação, aí é o que acontece, muitos abortos e assim, você às vezes, na maioria das vezes não identifica, certo? E pode ser identificado logo no início, você fazendo acompanhamento médico e ele tendo esse olhar, né, de passar os exames, de avaliar, de conversar, então assim, de ter uma assistência realmente de qualidade, uma ausculta de qualidade, certo? Isso vai ajudar com que seja descoberto e que seja tratado, certo? Então, para resumir a história, Marol, não é uma indicação para cesariana a trombofilia, certo? Claro que, gente, ninguém me crucifique, pelo amor de Deus. Meus colegas, alguém, se for ver. Não estou dizendo que assim vai ser 100%, que não sei o quê. Não, vai depender. Se por um acaso o profissional, junto lá com a mãe, descobriu no início, né, descobriu de forma precoce, tá tratando todos os dias com aquelas coisinhas que a gente chama de injeções do amor, que realmente é muito amor, tá todo dia, que você sabe, Marol, Minha e assim, gente, eu não aguento ver uma injeção daquela. Outro dia eu uma fiz com guerreira. um recém-nascido, que a mãe passou por esse mesmo processo. Minha gente, eu não era fotógrafa ainda, né? Deixa eu fazer até um desabafo. E quando eu tive a minha filha, eu ainda tomei, acho que um mês depois da minha gestação. E na minha Pouco mais, última. 42 dias. É, eu levei tanta da picada que eu fui picada do quarto mês até depois que ela nasceu, enfim. E eu, Uma quando eu olhei peneira. para a última, eu disse, nunca mais na minha vida eu quero ver uma injeção dessa. Porque, minha gente, olha, sinceramente, para mim, assim, foi, acho que tudo que eu passei na gestação, o pior momento para mim era a hora das injeções. Eu tenho pavor à injeção e elas me perseguiam, né? Mas, assim, e aí outro dia eu fiz, aí a mãe levou, né, as injeções. Quando ela me contratou, acho que a Natália, não sei se ela está assistindo a gente, e ela sempre acompanha o trabalho da gente. E quando ela disse, ó, eu quero uma fotografia dessa, que era a criança, né, em volta da, da, das agulhas, né, da agulha não, ai, como é o nome? Das seringas. Das seringas, eu disse, tá bom. E aí me veio, né, tudo aquilo na mente. E assim, eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse pegar tantas agulhas de novo, né? Eu acho que para mim foi um martírio, né? E vez por outra, quando eu faço uma gestante, né, que tem esse mesmo problema com trombofilia, né, a maioria delas passaram por perdas igual a mim, né? Porque infelizmente muitas vezes não é identificado no primeiro momento da gestação e assim é algo muito comum, né? E muitas vezes eu lembro quando eu perdi o meu primeiro bebê, eu fui para a emergência e tinha um médico lá de plantão e ele disse a mim o seguinte: ah, minha filha, isso é mais normal do que você imagina.
é porque o seu bebê, o corpo identificou como um corpo estranho. Isso ficou na minha mente até hoje. Né? Então, se é tão comum como imaginam, né, como acontece, por que não é um exame que é colocado dentro já de um pré-natal para ser identificado antes? Né? Que sempre foi esse meu questionamento. Né? E assim, eu conheço várias pessoas, várias mães, não só que passam pelo estudo, mas colegas minhas mesmo, né, que têm a trombofilia. Tem pessoas que perderam mais de um bebê, 2, 3 bebês, para que a equipe, né, que está acompanhando aquela pessoa peça um exame de trombofilia, e quando é depois de 3 perdas de bebê, eita, era trombofilia, né? E a pessoa teve que passar por todo aquele processo. Graças a Deus eu só perdi um, eu não queria ter perdido nenhum, né? Mas aí, no segundo, eu tive vários inchaços, né, que não era normal para o momento que eu estava vivendo, e aí a médica, como já tinha perdido o primeiro, já ficou ligada e identificou. Mas talvez se eu tivesse como profissional, eu iria perder de novo, né, e não iria saber. E eu fico pensando, né, que é que a secretária, não sei, secretária de saúde, sei lá quem é, né, que não coloca isso como uma obrigatoriedade dentro rotina, né? dos exames normais de uma gestante, se é tão comum, né? Então, fica aí o meu desabafo, e a vocês tenham muito cuidado com isso. Né? Se E a for o dica? caso, pegue a tua médica, né? Mesmo que você não sinta nada, né? Mas assim, a Pede para trombofilia, passar. né? Ela não só é um caso genético, mas ela também pode ser adquirida durante a gestação. Então, de repente, você nunca teve nada, não tem nada genético, Isso. mas durante a gestação surgiu como, por exemplo, uma diabetes gestacional, né? Então, de Isso. repente, seja algo para você estar também ligado e perguntar à sua médica se não pode fazer um tipo de exame desse para garantir aí, né, a permanência do bebê, a saúde do bebê, a sua saúde também, que eu acho que é muito importante. Mas pode continuar aí, Gracinha. Pois é, tem toda razão, tem toda razão. Já é a hashtag fica a dica, né? Então, voltando, como eu estava chegando aqui, quando eu fico tirando, como eu estava falando, voltando, claro que meus colegas não me crucifiquem, né? Em relação a isso, tá dizendo que não é indicação, nem isso e aquilo. Gente, eu falei lá na outra live, não é uma matemática, gente, não é 2 mais 2 é igual a 4, vai ser assim pro resto da vida, não é matemática. Na saúde não, muita coisa depende. Mas sim, você descobriu a tromofilia, precocemente, está sendo tratada adequadamente, porque sendo tratado você vai poder ter uma gestação, né, normal, tirando as agulhazinhas, normal, né, você vai a evolução todinha, então você pode sim ter um parto natural, claro que com uma atenção maior, né, Sim, a gente tem que ter uma atenção bem maior e tudo mais, para caso seja necessário uma intervenção, mas como todo parto, a gente tem que ter atenção, né? Então, gente, fica aí, hashtag fica a dica, quando Deus livre, né, vocês, mas caso aconteça algo do tipo, vocês podem, não, mas realmente é uma indicação, né? Mas como é que eu tô? Tô bem, os exames estão bem, a gente tá fazendo, mas vamos conversando em relação a isso, sabe? Saber o que perguntar e como perguntar é muito importante, né? E colocar lá no seu planinho de parto, né? Olha, gente, eu quero o meu parto que seja natural, né? Que seja em posição tal, eu quero que não faça uma intervenção na minha criança, não sendo necessário, né? Só faço se for necessário, claro. Ou eu quero meu parto cesáreo, mas aí, como vai ser cesáreo? Ou porque eu realmente preciso ser cesáreo, né? Ou porque eu quero, né? Então, mas vai ser assim, então vamos lá, vamos fazer coisas para que diminuam os riscos, alguns riscos, né, para que diminuam os riscos e que para aumente a qualidade do parto em si, do sentimento, da emoção, de tudo que está acontecendo naquele momento, né? Então, assim, tudo isso pode ser feito, tudo isso e muito mais.
pode ser feito diante de um plano de parto, né? Eu sei que a mãe, a mulher, quando ela tá grávida, descobre que tá grávida, ela começa já a pesquisar e pensar em quarto de bebê, em roupinha, em saída de maternidade, em cor de quarto, em brinquedinho para colocar lá, acho que até o mordedor já pensa, e o menino é que vai demorar um pouquinho, né, ainda. Então, pensa Verdade. nisso, pensa naquilo, vai perguntando isso, vai perguntando aquilo, aí quando meu filho estiver correndo pela casa, chega lá no futuro, né? Mas, em sua grande maioria, só pensa que vai para a maternidade, ou até mesmo se não quiser ter na maternidade, você tem casa. Né? Tem aí pessoas que fazem, né, esses acompanhamentos e parto domiciliar existe, né? Por aqui não é tão Sim. Hoje é gritante, bem não. comum, né? Hã? É bem Como? comum hoje. Tá Sim, bem. sim. Sim, não é algo assim gritante que você, não quero, não pode. Não, minha gente, eu tá super tranquilo, até porque é algo que muita gente tenta dizer, eu estou voltando a ter das cavernas. Não, minha gente, você está voltando a fazer o que você nasceu para fazer. E está sendo empoderada a isso. Porque muitas vezes a mulher, ela é cheia, inundada de medos, de situação, disso, de aquilo, e acaba que ela vai perdendo o poder que foi dado a ela em relação a isso, sabe? Sim. Com relação a esse medo. Então, você pode escolher. Então, se for maternidade, se for fazer em casa, enfim, você vai escolher, vai fazer o seu plano de parto e você vai ter total domínio em relação àquilo ali, em relação ao seu parto e os cuidados com o seu bebezinho. E isso vai lhe trazer um senso, eu tenho certeza, que vai trazer sabe, como é que eu posso falar? Um sentimento mesmo Prazeroso, né? É prazeroso. É de algo prazeroso. prazer, de saber que realmente foi ali você, de parceria, que é liberado mesmo, que os estudos falam, né, que são os hormônios do amor, principalmente quando se fala no Sim. parto natural, que é liberado. Não sei se você já ouviu alguns relatos de que no início você falou, né, ó, você não vai ter dor na hora em relação à cesárea, mas depois você pode ter dor e tudo mais, né, porque Sim. tem um processo de recuperação. Mas quando você fala assim, não sei se você já ouviu falar, eu já ouvi muito, mas assim, de mães dizer assim, menino, olha, quando o menino sai, acabou a dor. Já ouviu isso É, falar? sim, muita É gente só fala pra mim sobre isso. sair. Saiu, acabou a dor. E eu imagino, isso, Gracinara, tá? Gracinara que imagina, isso eu não vou mentir, que eu não vi aí a Organização Mundial de Saúde, nem Ministério da Saúde, nem nada do tipo. Mas, assim, a gente vê que se fala realmente sobre os hormônios do amor, isso é estudado, né? Mas, mas assim, eu fico pensando que realmente aquela mãe, certo? Na verdade, não só a mãe, mas as pessoas que estão ao redor. Eu digo porque eu, particularmente, fui inundada, sabe, de um sentimento muito bom no momento. A primeira vez que eu vi um parto na minha vida, eu fiquei assim, ó. Minhas colegas diziam, meu Deus, eu queria tirar uma foto tua, da tua cara, criatura. E, assim, eu acredito que essa mãe ela seja inundada de um sentimento, de hormônios já também, de tudo tão prazeroso, que a dor seja insignificante, né? Diferente de que quando você passa por um sofrimento, por um trauma, aquilo ali vai ficar ali, porque o sofrimento Sim. ele é um sentimento. Não é algo que você está, né, ali sentindo na sua pele. A dor você está sentindo ali realmente na pele. Mas o sofrimento não, ele é um sentimento. Então você fica com aquilo ali. Então o menino vai nascer, você, graças a Deus, saiu. Você quer nem saber do menino. Entende? Às vezes pode até acontecer uma situação dessa. Né? Se você não for bem orientado, bem informado e bem assistido, né, no momento. E bem assistido. Então, Marol, você tem mais alguma coisa que eu possa falar? A gente. Eu acho que tu falou do medo, eu só queria acrescentar assim, em relação a ter bebês, né, em casa, né? Eu acho que, logicamente, para as pessoas que optam, né, por essa parte, são pessoas que não têm, né, riscos, né, no normal, no geral, né? Sim, E aí os médicos autorizam, né, fazer em casa porque aquela pessoa aparentemente não tem riscos,
né, durante o período de gestação, né? Então, mesmo que isso venha a acontecer, aquela pessoa não vai ter o bebê em casa sozinha com esposo, né? Ela vai precisar de uma equipe especializada, ela vai precisar, né, sei lá, se precisar de uma ambulância, ter à disposição. Então, assim, se você não é de risco, não tem para que ter medo. Né? Eu acho que você vai se sentir talvez muito mais segura porque está no seu ambiente, né? Não vai ter aquela questão do ambiente hospitalar, né? Das pessoas, todo aquele processo. É o seu ambiente, é o seu mundo. Né? Então, se você tem a possibilidade, tem a condição, né? Porque a gente sabe que não é barato, né? E tem essa condição, eu acho que é fantástico. É unir o útil ao agradável e você vai ter muito mais tempo, né, com seu filho. Você vai, de fato, curtir, né, esse momento que você tanto deseja, que você tanto sonhou. Então, eu acho que esse medo, ele tem que ser ultrapassado, né? Se for só o medo, eu acho que mais medo é você ter que ir para um ambiente de hospital, né? Tá sujeito a muitas coisas dentro do Risco de hospital, infecções, bactérias. infecção e de tudo. Ali na sua casa não, você vai ter o profissional para você, digamos assim, especialmente para você, para cuidar de você, apenas de você e do seu bebê. Então você vai estar cercado de todo amor, de todo carinho, né? No Se ambiente você conhecido. no ambiente conhecido, se você contratar, por exemplo, uma doula, né, que geralmente as pessoas se sentem bem mais segura, porque ela entende muitas coisas e tal, né, é mais um apoio. Então, é fantástico. Eu acho que essa união aí, acho que para a mulher é maravilhoso. É Então, verdade. enfim, eu queria É. muito ter tido isso, né, mas infelizmente não tive, mas Quem sabe ainda, né? Quem sabe? não vai ter mais não. Eu acho que eu fiquei traumatizada. Não pelas agulhas, né? Mas assim, o meu processo de pós-operatório foi muito difícil. Né? Eu quase tive que ser aberta de novo, eu tive hemorragias internas e, enfim. Então, por isso que eu digo, nem sempre é fácil uma cirurgia, né? Então, se você tem como optar por parto normal, opte, né? Ou se você vai consciente do que é um parto cesariana, vá, mas você vá consciente. Você não pode dizer que não vai sentir dor. Você vai, em algum momento, você vai sentir, né? E hoje, né, eu acho que eu nunca comentei isso por aqui, né, talvez, porque é uma coisa muito particular mesmo, e eu sempre quis ter mais de um filho, né, e hoje eu não quero ter outro filho, porque diferente de algumas pessoas, assim, biológico, né, mas por quê? Porque minha gestação foi bem difícil, bem complicada. A questão da minha trombofilia, ela é genética, né? Ela não é algo que deu só naquela gestação, ou seja, se eu tiver outro filho, provavelmente eu vou ter que fazer todo o uso, né, de novo das injeções, e ficou o trauma, né? O trauma do pós-operatório. Né? Então, eu não pretendo passar mais por isso. Né? É como você falou, é o sofrimento. Né? Não é a dor exatamente, porque a dor a gente suporta, né? E passa, E né? Fácil. é aquele ditado, né, que as pessoas falam assim, é um ditado popular, Deus só dá o frio conforme o cobertor, né? Então, se ele delegou a mulher para ter o filho, seja ele, acho que está caindo aqui, tá me ouvindo? Eu acho que Tô parou. ouvindo. Seja de parto natural ou seja de uma cesariana, ela vai aguentar. Né? Ela vai aguentar. Mas durante esse processo, né, é o que pode ocasionar ou não esse sofrimento, é o que marca a vida da pessoa. Né? Então, hoje, eu até pensei em ter filhos, né, até descobrir que era genético. E aí, quando eu descobri que era genético, eu disse, não vou tentar. Vou ter, sim, outro filho por outros meios, como adoção, mas não mais como natural. Né? Por quê? Porque ficou isso na mente, ficou esse sofrimento. Pós-operatório foi muito difícil. Né? Então, sempre que as mães, né, aparecem, a gente sempre pega muita gestante, muita mãe, e, eu vou ter normal, eu vou ter cesariana, porque eu não vou sofrer. Vai. Você vai, em algum momento, você vai sofrer. Talvez você não sofra como eu sofri, porque o meu corpo é diferente, o seu é diferente.
eu peguei N pessoas que tiveram trombofilia, né, que não chegou perto do que eu sentia, né? E, tipo, por quê? Porque cada pessoa é diferente, né? Mas essa ilusão de que você nunca vai sofrer, não vai sentir dor, eu acho que isso aí não existe, né? Praticamente Sim, não existe, em algum momento você vai sentir uma dor, sim. é, É isso. é verdade, Marol. Mas assim, só para uma analogiazinha assim para concluir, eu super concordo essa questão, né, de que Deus ele fez, tudo que ele faz é perfeito, realmente. A mulher tem essa capacidade, né, de, de gerar e de dar à luz. Claro que existem situações que a gente precisa, tanto que ele também criou a medicina de maneira Sim, perfeita, para que possa nos ajudar, para que possa estar intervindo quando necessário, mas quando necessário, né? E assim, eu acho muito bonito, eu tenho colegas que são assim, são incríveis, pessoas que realmente trabalham com muito amor, tanto na enfermagem como na medicina, nas demais áreas muito profissionais. E assim, eu sou muito feliz por isso. E busco olhar sempre para os exemplos bons, porque você diz assim, ah, Gracinara, mas isso é, sei lá, isso não é real que você fala. A realidade é muito diferente. A realidade, não sei o que, certo, gente? Eu procuro falar o ideal e viver o ideal, certo? E não me basear no real ruim de muita gente, de muitas situações. Porque a gente vai ver mesmo, mas o que a gente tem que carregar perto da gente, o que a gente vai carregar dentro da gente, do lado da gente, em todo canto, é o que é bom. Os sim. exemplos bons, né? E assim, para que a gente possa ter sempre esperança de que tudo vai melhorar, né? E que a gente pode sim realizar os nossos sonhos. Se você tem sonho, o sonho de ter um parto perfeito, cheio de amor, daquela coisa mais linda do mundo, que eu quero assim, eu quero assado. Então, continue sonhando, busque um E corra profissional de atrás, né? confiança, busque um profissional de confiança, corra atrás, vá, né, estudar de maneira detalhada como é que funciona, quais são as intervenções, qual é a fisiologia do parto, porque, assim, é muito gostoso de se viver isso, é algo apaixonante. É apaixonante para quem é um profissional que está ali só ajudando, imagina para quem está vivendo, né? Eu É imagino verdade. muito isso. E outra coisa, quando relacionada a prós e contras, muitas vezes a gente vai ouvir do nosso amigo ou de alguém da nossa família, é, ah, não, mas eu fiz tudo isso certinho, desse jeito que o povo tá dizendo aí, tá aí, ó. Meu filho tá doente, ou adoece sempre, ou a minha gestação, ou a minha gestação não, meu pós-parto não foi tão bom assim como disseram que ia ser, porque, sabe? Criticando o fato de fazer o certo, mas ainda assim deu errado. Você tá entendendo? Então, gente, isso é primeiro, é a minoria da situação. Segundo, já falei que a gente não está falando de matemática aqui, a gente está falando de saúde. De Cada saúde. pessoa é um mundo, certo? Cada pessoa é um mundo, cada situação, cada organismo, cada intervenção, cada. Então, assim, saúde é algo que a gente, todos os dias, a gente descobre mais coisas, todos os dias a gente aprende mais coisas. A gente está vivendo, nesse momento, uma pandemia de um vírus que a gente não conhece em sua totalidade. E assim, pelo que parece, não vai conhecer nem tão cedo, mas a gente já repreendeu isso em nome de Jesus, para que realmente se resolva o mais rápido possível. Mas assim, a gente do nada apareceu algo que mexeu com toda a saúde, com tudo, com toda a economia. Então, a saúde é algo constante, crescente, todos os dias a gente aprende. Então, mas se por um acaso eu vou dar um exemplo aqui, eu tenho duas ruas, certo? Uma rua tá aí toda esquisita, tá escura, aquela coisa assim, a outra tá movimentada e tal, tá mais claro e tudo mais, certo? Aí, se eu vou por essa rua aqui, que tá clara, eu posso ser assaltado? Posso. Já fui assaltado com um monte de gente perto de mim. Posso ser assaltado? Sim. Posso ser furtado? Sim. Posso ter um dano? Sim. Mas nesse aqui eu não corro um risco maior?
Porque eu vou estar Probabilidade é sozinha no maior. arroz, a probabilidade é bem maior. Então, eu vou por onde, minha gente? Eu vou por onde a probabilidade é maior ou vou por aqui, que é menor? Então, assim, se eu tenho um ensinamento de que se eu tenho informação, ou se eu posso buscar essa informação de que certas condutas, que certas escolhas, né, vão melhorar a minha qualidade de vida, né, como gestante, como parturiente, como puérpera, e também não só a minha qualidade de vida em si, mas a qualidade de vida do meu bebê a longo prazo, porque não é só de imediato, sabe? Mas é a longo prazo, é vínculo. Esses detalhes que a gente coloca num plano de parto, que a gente acha que é a coisa mais simples do mundo, mas não é. Eu falei aqui nem a metade do que a gente pode colocar, do que a gente pode ir atrás. Mas esses detalhes de contato, de afeto, de cuidado, são coisas que vão influenciar a longo prazo na vida de uma criança, até a sua vida adulta. Certo? E existem estudos que comprovem isso, até em relação à psicologia, certo? Esse contato pele a pele, esse contato de amamentação, certo? Existem sim estudos que já foram feitos com relação à amamentação, de que, primeiro, de que as mães que são estimuladas a amamentar logo de início no primeira hora e na maternidade, elas conseguem manter essa amamentação, certo? De maneira mais fácil, né? Porque não é fácil amamentar, mas conseguem manter essa amamentação de maneira mais fácil durante o período específico e diferente de outras que não tiveram esse estímulo e acabaram que não persistiram na amamentação. Então, assim, esse vínculo pele a pele, esse vínculo de amamentação, isso que a gente pode colocar lá no plano de parto. Olha, eu quero amamentar meu filho na primeira hora, o contato pele a pele. Primeira hora é minha. Então, assim, Verdade. eu quero isso. Claro, se tiver alguma intercorrência, mas eu quero. Isso vai influenciar no futuro. Muitos estudos falam que da probabilidade daquela criança não desenvolver uma síndrome de ansiedade, uma depressão, sabe? Tudo isso. Claro que, assim, ainda são estudos, são poucos, né? Não são tantos, mas assim, é algo muito viável, é algo muito importante, esse cuidado, e tudo isso pode ser feito, ou pode, pelo menos, ser iniciado, né, de uma maneira muito legal, tranquila, gostosa de se fazer, às vezes com a sua família, ou com o marido, ou sozinha mesmo, de se fazer em no momento de pré-natal, né? Para que se faça no momento do parto e que vai lhe acompanhar os resultados positivos, certo? Ao longo da vida da sua e da sua criança. Tá bom? Eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente falou aqui um monte de coisa. Caso você tenha dúvida, né? Eu acho que tem algumas pessoas que não estavam na primeira live. Nós já fizemos uma live, duramos aqui 1 hora conversando tudo sobre o plano de parto, né? Quais são os direitos da gestante. Então, se você tem alguma dúvida, deixa aqui na caixinha de pergunta que a gente vai tentar responder. Essa live ela vai ficar disponível por 24 horas. Então, marca aí a tua amiga gestante, porque as informações assim foram fantásticas. O nosso intuito aqui é trazer informação de qualidade, informação certa, né, para que você não passe por tanto sofrimento, né, como a gente conversou aqui, por falta de conhecimento. Então, há algum tempo já eu venho trazendo alguns profissionais específicos, né, para tratar sobre esses assuntos que envolvem a gestante, o mundo, né, gestacional e também o crescimento do seu filho. Então, se você que nos segue, compartilhe, né, como eu digo, informação, boa informação, ela precisa ser compartilhada. Então, eu espero poder ter Gracinha aqui em outro momento, né, para a gente tratar aí de outras coisas, porque dentro desse universo da maternidade, assim, é muito amplo, né, é muita coisa para conversar, como ela mesmo falou no começo. Uma gestação, ela dura em torno de 9 meses, né, então é impossível a gente tratar tudo dentro de 1 hora, 1 hora e meia, né, tanto é que você vai no médico todo mês,
né, para fazer o E no pré-natal. final, 15 dias, depois uma vez por semana. E por aí vai. Então, assim, são assuntos bem pertinentes, né, e muito importantes. Eu amo esse mundo da maternidade, por isso eu tenho trazido, né, tenho me preocupado em trazer essas informações, porque eu vejo que a gente ainda não tem tanto conhecimento como deveria, né? Então, a gente, às vezes, como a gente já comentou aqui, a gente procura N informações e esquece dessa área de saúde que eu acredito que seja a mais importante, a qual a gente deveria se preocupar ainda mais, né? Lógico que, como eu digo assim, é um ser que está vindo ao mundo que precisa de tudo. Mas eu acho que, mesmo precisando das outras coisas materiais, nós precisamos primeiro ter o conhecimento sobre a questão da saúde e o que vai interferir na nossa vida e principalmente na vida do nosso filho. Então, Isso eu acho mesmo. que é isso. Né? Gracinha, eu quero te agradecer demais, né, por você Eu que ter agradeço. aceitado esse convite. Assim, com certeza, essas informações chegaram a muitas pessoas, né, que eu sei que estavam precisando. Para mim, inclusive, que já sou mãe, já passei, né, por muitas coisas. Até compartilhei coisas aqui que eu nunca tinha compartilhado. Eu sou uma pessoa bem reservada, no que diz respeito às minhas questões, assim. E acabei compartilhando porque, às vezes, outra mãe passa pela mesma coisa, né? Ou a gente pode compartilhar e ela não passar por aquilo, né? Então, são experiências que a gente traz aqui, né, para que as pessoas fiquem atentas, né? Então, não no sentido de ser negativo ou algo desse tipo, mas para que você, como mãe, né, esteja atenta, né, àquilo que você tem direito e aquilo que pode ser feito para minimizar os sofrimentos, né? Não as dores, mas os sofrimentos, né? Porque, como eu Verdade. falei, as dores, elas fazem parte da vida, né? E é normal, mas a gente consegue passar por isso e muitas vezes na dor, né? Por exemplo, nos partos naturais, como você falou, às vezes a mãe consegue sentir o prazer de ter o filho e meio que a dor é esquecida, né? Mas o intuito é esse, da gente conscientizar cada vez mais as pessoas a buscarem informação, a conseguir ter os seus filhos da maneira mais linda que elas puderem ter. Né? Então, essa é a minha missão como mãe, né, como fotógrafa de família. Eu acho que é uma das minhas missões, é trazer essas informações aqui para vocês. E parabéns, agradeço Marol. demais. Obrigada, Parabéns, viu, Marol? Muito obrigada pelo convite mais uma vez. E qualquer coisa. Gente, um recadinho para deixar mesmo. Eu não tenho, a gente fez no meu Instagram profissional, mas eu não estou movimentando, mas eu prometo que eu vou fazer isso. Mas o meu dia tem informação, porque esse sido povo precisa de informação. justamente, porque eu vou tentar estar movimentando, estar trazendo, né, tirando dúvidas. Então, para que a gente possa, é muito bom, né, essa educação continuada, a informação do povo. Então, assim, não estou, mas eu vou tentar me esforçar para movimentar, porque rede social que dá trabalho, né, Marol? Muito trabalho. Os meus dias são corridos, são assim, muito loucos, indo para um lugar, de um lugar para o outro, saindo de bloco, indo para o ambulatório e é um pouco complicado, mas assim, eu vou me esforçar para estar levando mais informação, para estar sempre me atualizando também, porque as coisas vão mudando, vão sendo mais atualizadas e é para a gente estar nessa pegada, né, para estar levando informação. Parabéns, Marol, por você ter escolhido, assim, ser esse canal de bênção mesmo na vida das pessoas, certo? Né, porque a gente trazer essa informação, não é só informação avulsa, não, mas é se preocupar com o outro, isso é muito lindo. Então, que Deus continue te abençoando, né? Cada vez mais você possa estar aí com essa vontade de ajudar as pessoas. O seu exemplo de vida, tanto na gestação como pessoa mesmo, como mãe, como mulher, é muito importante para que ajude outras pessoas, né? Então, que o Senhor continue te abençoando, te dando força, cada vez mais sabedoria, para estar aí à frente
dessa pegada desse canal aí, tanto no Instagram, como eu sei que você tem um canal no YouTube também, né, para levar essa informação. Isso é amor pela vida das pessoas. E eu acho isso muito bonito. Parabéns. Viu? Obrigada. Oi. Realmente, assim, é bem difícil, né? A gente, de vez em quando, faz live e eu sempre digo, gente, manter um canal ativo é muito difícil. É difícil a gente trazer os profissionais, é difícil conhecer profissionais, né? Então, a gente depende muito, né, de vocês que nos assistem, de vocês que nos seguem, de compartilhar, de trazer, porque quanto mais isso for possível, vocês fazerem, é melhor ainda a gente trazer aqui outros profissionais da área, né? Então, fica aí de novo o meu reforço em relação a isso. E agradeço demais, mais uma vez, a você, Gracinha, e eu espero a gente poder, outro momento, estarmos aqui conversando sobre outras coisas, né, que esse mundo da maternidade nos traz, nos presenteia com tantas coisas maravilhosas. Né? Então, é isso aí, minha gente. Nós iremos ficar por aqui. Um beijão para vocês e até breve. Tchau, tchau. Tchau.